Eu quero começar a mensagem de hoje respondendo a pergunta da Lilian Regina. E ela pergunta o seguinte, queridos: por que os palestinos têm ódio de Israel? Para responder essa pergunta, nós temos que voltar ao passado, ao início de tudo. Porque esse ódio, ele não começou simplesmente de um belo dia, de um judeu apontando a língua para um árabe, e ali ele não gostou, ficou com raiva, ficou com bronca, e começaram essa guerra eterna. Não. Teve uma origem. Tem uma origem. E essa origem está lá no livro de Gênesis. Então, tudo começa assim. Em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abrão e faz uma promessa a ele. Abrão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Essa terra, queridos, a qual Deus prometeu a Abrão, se chama Canaã, terra que era habitada pelos cananeus. Mas com o passar do tempo, Abrão, ele foi lutando, ele foi conquistando a terra a qual Deus tinha prometido a ele. De norte a sul, de leste a oeste de Canaã, Abrão, ele foi lutando, ele foi conquistando, ele foi trabalhando pela promessa a qual Deus tinha prometido. Realmente e literalmente, Abrão, ele arregaça, as mangas assim, e luta pela sua promessa, a qual Deus tinha prometido. E vive e conquista a terra de Canaã. Mas Abrão, ele tinha recebido outras promessas de Deus sobre a sua vida. E uma das promessas que ele seria pai de muitas nações. Só que essa promessa está relacionada à sua geração, à sua descendência. Ele seria pai de muitas nações, teria filhos, muitos filhos. Só que tem um detalhe, queridos. Sarai, a sua esposa, ela não poderia ter filhos. Sabe por quê? Ela era estéril. E tantas conversas que eles tiveram, Abrão e Sarai, eu imagino que uma delas ele fala assim: vamos continuar trabalhando, Sarai, porque Deus ele há de realizar e cumprir a promessa em nossas vidas. E Sarai: Abrão, como que eu posso ter filhos se sou estéril? Eu não posso ter filhos, não tenho como continuar a nossa geração. Como que você vai ser pai de muitas nações se eu não posso ter filhos? Pois bem, queridos, lá em Gênesis capítulo 16, um belo dia, Sarai, ela pensa que Deus deu uma ideia para ela. Ela chama Agar, que era a escrava, das suas tendas ali, e fala assim com Agar: Agar, o meu sonho de toda mulher é de ser mãe, é de ter filhos, é de continuar a minha geração com Abrão. Mas tem um detalhe. E Agar: qual que é o detalhe, minha senhora? Eu sou estéril. Infelizmente, eu não posso ter filhos. Mas, segundo o costume do meu povo, da minha terra, que quando a esposa ela não pode ter filhos, o homem tem direito de ter uma mulher, uma nova mulher, e continuar a geração. Então, eu te passo esse direito para que você se deite com Abrão e continue a geração. Ela resolveu um jeitinho para que o filho da promessa chegasse até Abraão, para que Abraão vivesse isso. Só que, queridos, desse relacionamento, está lá em Gênesis capítulo 16, versículo 15, fala assim: E Agar deu à luz a um filho, Abrão, e Abrão ao seu filho lhe dera Agar, chamou de Ismael. Ismael foi o fruto desse relacionamento. Relacionamento na carne, relacionamento segundo a vontade de Sarai, dando um jeitinho para que
Abraão fosse pai. Só que ele não era filho da promessa. Ele não era o filho a qual Deus tinha prometido a Abrão. Mas o menino cresceu. O menino estava ali vivendo com eles, com Agar. Mas Deus, ele não é um Deus de mentiras. Ele é um Deus que cumpre as promessas a qual ele faz aos seus filhos. E lá em Gênesis capítulo 17 fala assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão o rosto em terra, e Deus lhe falou: a mim será contigo a minha aliança, e será paz de numerosas nações. Abrão já não versículo 5. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo, extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e a tua descendência, do decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei seu Deus. Versículo 15. Disse também Deus a Abraão: a Sarai, a tua mulher, já não chamarás de Sarai, porém de Sara. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu te abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então prostrou-se Abraão o rosto em terra, riu-se e disse contigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz a Sara com os seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu de fato: Sara, tua mulher, te dará um filho, e chamarás a Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Quanto a Ismael, eu te ouvi. Abençoarei, faloei fecundo e multiplicarei. Extraordinariamente gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. A minha aliança, porém, estabeleci com Isaque, a qual Sara te dará à luz nesse mesmo tempo. Daqui a um ano, afinda esta fala com Abrão, Deus se retirou e levantou-se. Queridos, aqui, como você pode ver em Gênesis capítulo 17, Deus ele vem e fala a Abrão: olha, você se andar retamente na minha presença, eu faço uma aliança e vou cumprir as minhas promessas contigo. Você será um pai de grandes nações. Sairá de ti grandes reis. Pois bem, Deus cumpre a aliança com Abrão e muda o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações. E abençoou a sua esposa Sarai, né? A qual ela se chamou Sara, e que dela sairia Isaque, o filho da promessa. Mas ainda Abrão, ele fala assim: eu tenho 100 anos, ela tem 90, como que a gente vai ter um filho? Olha, tem aí Ismael, né? A gente deu um jeitinho aqui, Deus. Tem aí Ismael. E Deus fala: eu vou abençoar a Ismael, mas a minha aliança é com Isaque, o filho da promessa. Queridos, e daí em diante, todos nasceram aonde? No mesmo lugar, no mesmo território, tanto palestinos como judeus. Eles eram um povo só. Só que eles foram se separando, foram, né, multiplicando perante a terra. Só que tem um detalhe.
De Isaac saiu Jacó. Jacó se tornou a Israel. E Deus fez uma aliança com esse povo. Você pode ver que é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, né? Não entra Ismael, porque Deus fez uma aliança com Isaac. Mas Deus não deixou de abençoar a Ismael. Só que a sua geração que veio depois de Ismael, com o passar do tempo, foi uma geração a qual virou as costas para Deus. E esse povo nunca teve um lugar na terra. Por quê? Viveu uma vida em pecado, viveu uma vida de idolatria. Não queria saber de Deus, queria saber dos seus costumes e dos seus costumes pagões. A qual, querido? Eles adoraram a outro Deus. E eles pegaram, né? Você sabe que o homem é cheio de defeitos, é cheio de falhas, é cheio de deformações. O coração do homem é um coração enganoso. O nosso coração é um coração enganoso. Quantas vezes Deus tem promessa para nós e nós queremos dar nosso jeitinho como Sarai. Nós temos que confiar em Deus e viver, né? E ter a certeza que Deus vai cumprir a promessa a qual Ele fez em nossas vidas. Nós temos que ter a certeza que Deus fará cumprir as promessas a qual Ele fez a mim e a você. Porque Ele não é o filho do homem para que minta. Ele é Deus, Ele é Pai. Ele fez uma aliança. Então, por causa disso, dessa deformação na vida do homem, né? Esses povos árabes que estão ali do lado de Israel começaram a ficar com raiva, a ter bronca dessa aliança a qual Deus fez a Israel. É esse o motivo. E eles brigam pela essa terra até os dias de hoje, né? Não tem aquela cúpula dourada lá em Jerusalém, a qual você vê. Muitos falam que Ismael, né? Ele começou ali. É ali que Ismael nasceu. E muitos, né, e os judeus falam que foi ali que Isaac, né, foi ali que Abraão sacrificou a Isaac, lá em Gênesis capítulo 22. Então, eles brigam pelaquela terra até os dias de hoje. Mas aquela terra ela pertence a Israel, sabe por quê? Por causa da aliança perpétua a qual Deus fez ao povo judeu. Só que Ismael, como virou as costas para Deus, ele deixou de viver as bênçãos do Senhor. Poderia ser uma nação abençoada até os dias de hoje, mas eles viraram as costas para Deus. É esse o motivo do ódio entre os palestinos e árabes. Está me entendendo, queridos? Então, disso nós tiramos uma grande lição em nossas vidas, a qual, né, não vamos dar um jeitinho brasileiro para nós vivermos o que Deus nos prometeu. Não vamos achar atalhos, mas vamos confiar até o fim para vivermos as promessas a qual Deus deu para mim e para você. Amém? É essa a mensagem de hoje. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas é para você entender. É para você estudar a palavra de Deus. Só assim você vai entender o que acontece nos dias de hoje. Amém? Que Deus te abençoe. Vamos continuar orando por Jerusalém. Hoje, às 20 horas, farei uma live de oração orando por Israel. Amém? Conto com a sua presença. Que Deus te abençoe. Até mais.